Olha, a notícia é preocupante, viu? As contas do governo federal registraram um déficit de 35 bilhões em julho. Este foi o segundo pior desempenho para o mês desde o início da série histórica começada lá em 97. O resultado ocorre quando a arrecadação com tributos fica abaixo dos gastos do governo, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Já quando as receitas superam as despesas, o desempenho é de superávit primário. Os números foram divulgados nesta semana pela Secretaria do Tesouro Nacional e indicam esse déficit primário de 35 bilhões em julho. Este é o segundo maior desempenho negativo para o mês da série histórica, que começou lá em 97, reforçando essa informação. Em 2020, durante o auge da pandemia de Covid, o recorde negativo foi de 109 bilhões de reais. É importante falar também que o buraco nas contas públicas do mês passado é resultado de uma queda real de 5,3% da receita do governo federal, que somou 8,9 bilhões de reais em julho, e um aumento real de 31% das despesas totais, que chegaram a 46,8 bilhões de reais. Nos 7 primeiros meses desse ano, o resultado primário também registrou um déficit de 78,2 bilhões de reais. É o pior resultado desde 2021 em termos reais, quando chegou a 82 bilhões de reais. Conforme a Secretaria do Tesouro Nacional, o déficit nas contas públicas desse ano está relacionado principalmente com a alta das despesas autorizada por meio da chamada PEC da Transição, aprovada no final do ano passado a pedido pelo governo eleito. A mudança teve aí autorização do Congresso Nacional e deu a carta branca para o governo gastar 168 bilhões de reais a mais em 2023. Parte do valor foi usado para tornar permanente o benefício de R$600 do Bolsa Família. Então vamos entender esse dado, que é o seguinte, ó. Vamos lá. É o pior resultado da série histórica desde 97. Então o Lula conseguiu superar os índices negativos do próprio governo dele e da Dilma Rousseff. Isso é um dado importante para ter no cenário. Ponto 2. Ela só é comparável à época de pandemia. Mas ocorre que nós não estamos mais na pandemia. Pelo contrário, estamos superando ela, né? Finalmente a gente começa, inclusive, a deixar os dados negativos para trás. Então, Pedro, eu quero que você explique o que está acontecendo. Olha só, se lá, na época da pandemia, a gente enfrentava o vírus, né, que levava ao morticínio de uma série de pessoas, o vírus que a gente enfrenta agora é o da gastança. E vocês podem se perguntar, mas meu Deus do céu, o que isso quer dizer? O que quer dizer é que o governo ele está gastando mais e arrecadando menos. E ele não está arrecadando menos porque ele reduziu carga tributária. Todo mundo tem escutado, ouvido sobre o quanto novos impostos, novas contribuições e novas taxas têm afetado. Então, apesar do governo estar cobrando mais impostos, buscando mais impostos, ter reonerado os combustíveis, Marques, queridos ouvintes, apesar de tudo isso, a arrecadação ainda ela cai. E por que ela cai? Porque ninguém tem mais a segurança em investir. E você tem vários princípios econômicos. A lei de Laffer mostra que quando você aumenta demais a carga tributária, você deprime a atividade econômica. Então ninguém está seguro em seguir investindo. E você percebe que daí tem também um crescimento real das despesas. Não é um crescimento dentro da inflação, não é um crescimento dentro do esperado, não. Você tem mais de 30% das despesas aumentando. E não é com investimento, não é com uma atividade de crescimento econômico. Alguns economistas keynesianos poderiam inclusive defender. Não, é com gasto corrente. E eles tentam colocar tudo na conta do Bolsa Família e a gente não sabe que isso não é verdade. Vocês devem ter acompanhado a quantidade de emendas liberadas para os parlamentares, a criação de novos ministérios, dinheiro sendo injetado em bancos públicos para ficarem ali à disposição de investimento em outros países, tanto no BNDES quanto no Banco do Brasil. Então, assim, não se iludam. O que o Brasil está preparando é uma grande bomba, né, de efeito ali programado que pode estourar no colo de todos nós. E vocês se perguntam, e no dia a dia, o que isso pode afetar a minha vida? Além do aumento de carga tributária, porque como o governo tampa ali o seu rumo, aumentando impostos, ou então ele consegue fazer de forma temporária, se endividando mais, que ele tira recursos ali, Mark, da atividade, dos empréstimos, das possibilidades de investimento. Ou seja, de qualquer jeito, esse dinheiro sai da sociedade. As notícias são ruins. Se a gente já tinha expectativa de que as taxas de juros se mantivessem nesse patamar, a gente pode se preparar que as notícias não são boas. A taxa de juro a longo prazo, que mede 24, 25 e 26, tem mostrado um cenário ainda pior do que ela já mostrava. Ou seja, apertem os cintos que a coisa tá feia.
É isso, né? A gente viu que, diante das notícias, o governo federal anunciando mais um ministério. Então eles não estão nem preocupados em gastar menos, né? E o Pedro explicou ali com a teoria econômica, e eu queria trazer para o ouvinte. Sabe o que é isso? Na sua casa, como é que funciona o troço? Ó, o salário tá menor que a conta. Você aperta o cinto. Você vai trocar o alimento caro pelo barato, você não vai viajar, você não vai trocar de carro. Não é assim que funciona a casa da gente? A lógica é a mesma para o governo federal, para qualquer empresa. Porque é uma lógica matemática simples. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Você não pode ter mais contas do que o seu salário. Mas o governo federal não usa essa regra básica. E é chamada até por alguns de regra de ouro do orçamento. Então, olha, é isso. Temos aqui a notícia. Pior desempenho em 97. O Lula escuta isso aqui. Vamos criar mais ministério, pô. Ei, Centrão agora. Daqui a pouco ele vai ter o Ministério da Pesca Salgada e da Pesca de Água Doce. Porque, veja, são setores diferentes. Aí você vai ver nessa conta, o cenário não é bom. Não é bom porque o governo não tem responsabilidade social nenhuma. Né? Nem a regra do arcabouço fiscal, que já é ruim, eles estão levando ali com uma métrica para o governo deles. Vamos ver onde nós vamos parar.